a sequência, que é o percurso da Enódia protestante, que eu quero trabalhar com vocês, porque aí nós vamos ver ao longo da história da igreja os diferentes modelos, as diferentes ênfases que a igreja teve nas suas fases e como que a música funcionou nessas épocas, né? Mais para frente, depois aí pode passar a outra página, que é o tema também da tarde, a música no contexto da missão, a música na vida, a música na igreja, a música na evangelização e a vida da música, que onde eu trabalho justamente essa coisa do conflito das gerações e que a música na igreja, ou seja, a igreja é um espaço de todo mundo, tem desde o bebê até o idoso, e se a gente não se dá conta conscientemente e não se organiza para considerar isso, a gente vai ficar brigando a vida inteira um contra o outro, querendo impor o seu estilo de música, o seu estilo de experiência, né, um sobre o outro. E lá no final, isso também, se o tempo permitir, não, pode passar na outra página. Pode avançar. É que orientações para o Ministério da Música na Igreja Local, alguns conselhos bem práticos, ou orientações bem práticas da organização desse grupo que cuida, junto com aqueles responsáveis pela liturgia da música na igreja. Bom, então, se a gente está mais ou menos de acordo, nós vamos passar lá para a página 23, página de sumário aí, né? Lá para a página 23, e eu vou fazer assim, eu vou comentar algumas vezes eu vou ler e ampliar e comentar. Então, pode ir para frente, a página 23 de númerozinho, assim, por aí, né? Aqui, então, o percurso da imagem. Então, resumindo, esta parte oferece uma introdução ao tema do louvor da música a partir de uma leitura... Estou lendo. Esse texto pretende oferecer uma síntese analítica das principais fases pelas quais passou a enologia cristã ou música litúrgica e que resultaram nas formas como a encontramos nas igrejas protestantes atualmente. Então, essa primeira parte eu vou comentar por alto, porque eu tento fazer um retrospecto de onde vem a música. Ninguém sabe exatamente como nasceu a música, mas há um acordo, mais ou menos, entre os pesquisadores, que a música tem uma origem na experiência religiosa. A música e a dança sempre estão quando você vai investigar de onde é que surge, sempre tem a ver com a dança da chuva, com a relação com a natureza, com a representação das caças, etc. E diante do mistério, de alguma forma, né? Diante da natureza. Bom, a música sempre esteve associada com um sentimento místico, desde o início. E música e dança sempre foram intimamente relacionadas, quase inseparáveis. Ela foi separada depois, na Idade Média, quando a dança virou pecado, né? Mas até, se você for ver, qualquer grupamento mais primitivo, assim, música e dança, não dá para fazer música sem dançar. Aí alguns comentários muito rápidos, se quiser ir rolando um pouquinho aqui, tem umas palavras em destaque, você vai ver os egípcios, os árabes, a Índia, os chineses, os hebreus, os gregos e os romanos. Desses povos antigos são os que mais se destacam nesse processo do amadurecimento da música. Não tem o caso aqui entrar em detalhe, mas eu vou destacar um aspecto ou outro, né? Então, os mais antigos, pelo que consta, são os egípcios, nessa coisa da música mais elaborada, que já tinha um sistema de notação, de organização mais formal do registro da música. Os árabes tinham um estilo de música que desenvolviam que era inspirado no ritmo do caminhar do camelo, a música que eles desenvolveram. Os gregos são os que mais se destacaram, tanto é que a palavra música vem da musa dos gregos, uma deusa, né? Os romanos, não ia mencionar os hebreus, claro, que a sua experiência de fé é essencialmente musical, e eles têm talvez um dos maiores e mais importantes livros de cantos litúrgicos de todos, que é o livro dos Salmos, que é um livro enorme de 150 salmos, e os judeus tinham o costume de ler todos os salmos a cada 3 anos, o que dá mais ou menos certo de ler um terço cada ano. Porque tem mais ou menos 50 semanas cada ano, eles liam 50 salmos cada ano. E não, alguns salmos são mais curtinhos, outros são mais longos, mas mesmo assim eles davam um jeito de organizar-se para ler em 3 anos todos os salmos. Daí isso inspirou o lecionário comum, o lecionário que era a sequência de leituras da Bíblia para cada domingo, também dividido em 3 anos.
que quem segue o lecionário, nessa modalidade que a gente tem hoje, lê a Bíblia toda, entre aspas, né? Lê um dos principais textos da Bíblia ao longo de 3 anos. Mas um detalhe que é curioso é a história dos romanos. Parece aí, não. Os romanos não tinham interesse pela arte de modo geral. O que os gregos tinham de encantamento com a arte, os romanos não tinham. Os romanos queriam saber da guerra. E tanto é assim que quem desenvolve a democracia, a argumentação, a persuasão, o discurso e tal, são os gregos, porque como havia uma democracia, eles precisavam convencer com argumentos para decidir os destinos da municipalidade, sei lá, da sociedade, da cidadania. Agora, nos romanos, como havia uma ditadura, não precisa argumento, né? Bota o soldado e manda o cara fazer e pronto. Então não precisa perder tempo argumentando, não precisa perder tempo com persuasão. Também, assim, música também não interessa, né? Quando é que os romanos começaram a fazer e se interessar por música? É quando eles foram incorporando outros povos, entre eles os gregos, e a influência grega é que se sobrepujou. Os romanos dominaram militarmente, mas culturalmente eles nunca dominaram os gregos dominaram os romanos. E curiosamente, se você for ver, depois de Jesus, de Cristo para cá, século III, IV, etc., daí para frente, as grandes referências de música até os dias de hoje são os italianos, que são os herdeiros, de certa forma, do Império Romano, né? A grande referência de música erudita, pelo menos, são os romanos e os italianos. Mas só para a gente viajar um pouco lá para trás. Então, vem o item aqui, o cântico litúrgico cristão na Igreja Antiga. Pode até avançar um pouquinho, porque eu vou começar lá com a questão dos primeiros... antes do primeiro século, não, um pouquinho antes aí, que é a questão que nas páginas da Bíblia são muitas as referências à música. Mas a principal, claro, é o livro dos Salmos. Os hinos, que são hinos do povo de Deus, que estão registrados. Curioso que a gente sempre fala da Bíblia como palavra de Deus, mas nesse caso dos Salmos é a palavra humana dirigida para Deus. Na verdade, a Bíblia, a gente fala a palavra de Deus assim de maneira simbólica, porque tem a palavra do diabo, tem a palavra da mula, um monte de palavra lá, né? Sim. Mas tem muito da palavra humana, falando para Deus, e os Salmos são essa. A Bíblia é um grande diálogo, na verdade. É interessante que uma característica do Salmo é essa, de expressar exatamente aquilo que está sentindo. Tem muita vida mesmo. O próprio da música em si, no sentido dessa expressão. Você vê, para aqueles que não estaram à tarde, eu vou dar uma pitadinha dessa abordagem dos Salmos, na introdução para o Salmo 150. Eu vou explicar que o Salmo 150 faz parte de uma categorização que os judeus usavam de maneira até bem humorada para classificar os Salmos. Eles dividiam os Salmos em 3 grandes blocos. Um bloco que eles apelidavam dos Salmos Amém, Amém, que são os salmos basicamente de súplica e de lamentação. Aqueles salmos que têm pouco de louvor, mas muito de reclamação. Até quando o Senhor vai ficar, não vai me ouvir? Até quando os injustos vão prosperar e nós vamos ficar aqui nessa miséria e tal? Então, os salmos de lamento, né? O segundo bloco é os salmos que eles chamam de Amém, Aleluia, que tem reclamação, mas já tem uma boa parte de louvor também. Então o salmo muda no meio do caminho. Ele diz assim, muita tristeza, reclama, mas eu, porém, mas Deus é a minha força. Ou, no meio do caminho ele muda, dizendo que ele vai continuar fiel, permanente, e tem um momento de adoração, de louvor, de gratidão a Deus, de exaltação a Deus. Então é um salmo que é parte reclamação, parte louvor. E tem o terceiro grande bloco de salmos, que eles chamam de salmos Aleluia, Aleluia, que é aquele que não tem reclamação nenhuma, não tem pedido nenhum, só tem exaltação de Deus e tal. O próprio Salmo 150 é um deles, que começa com a palavra Aleluia, termina com a palavra Aleluia, não tem um pedido sequer, é só a expressão de, assim, na verdade, um grande convite ao louvor, sem qualquer tipo de reclamação. E isso aqui, por que isso é interessante de saber? Porque de alguma forma, isso expressa um processo de maturidade espiritual. Quando a gente é mais infantil na fé, a gente reclama muito e a gente pede muito. À medida que a gente vai amadurecendo, a gente descobre que, bem, tem coisa que não está muito boa, mas a gente tem muito para agradecer.
Mas depois que a pessoa atinge uma determinada estatura espiritual, ela descobre que o que tem para pedir, para reclamar, é tão insignificante que pode muito bem ser omitido e basta ficar com a parte das exultações, do louvor, da ação de graças. Então vamos dizer assim, os salmos, a maior parte dos salmos são os de lamento. Mas os judeus chamam o livro de salmos como salmos de louvor. Os Teirim, se não me engano. São salmos de louvor. Só que não são a maioria os de louvor. A maioria são os de lamento. O que dá a ideia assim? De que eles podem não ser quantitativamente maiores, mas qualitativamente são os mais importantes. De modo que, assim, se o ideal que a gente tivesse que adotar em termos de postura de louvor a Deus, de espiritualidade, a nossa espiritualidade é muito mais madura e saudável quando a gente chega nesse nível de menos pedido e reclamação e mais ação de graças. Nos primeiros séculos da cristandade, que é o período pós-apostólico, a música já era parte rotineira do culto dominical. E a gente vê isso em vários documentos, inclusive lá nas páginas do Novo Testamento. Em Coríntios 14, que fala dos cânticos. Tem cânticos, salmos e hinos, né? São várias categorias que aparecem aí, são mencionadas. E a gente vai depois comentar alguns dos hinos bíblicos, né? Que a gente já encontra nas páginas do Novo Testamento. Mas a novidade está em que nessa primeira fase, em grande parte, o que os cristãos faziam era retomar os hinos, as músicas, a tradição hinótica dos hebreus, né? Da religião hebreia. Portanto, não havia ainda uma novidade. Quando diz lá que Jesus, tendo cantado um hino, saiu para o Monte das Oliveiras, há uma certa unanimidade que ele cantou um salmo. Ele não cantou um hino que eles compuseram para a ocasião. Não havia isso. Os cristãos vão começar a compor seus próprios. Século, tem uma menção ao quarto século, né? Então, no quarto século, a música passou a ocupar uma parte maior e mais significativa do ritual. Escolas de músicas foram estabelecidas exclusivamente para preparar aqueles que deveriam ficar encarregados do cântico no culto, e nessa época eram basicamente só os homens que podiam cuidar da música, que é também uma coisa, viu? Na Bíblia, há sempre uma inversões da coisa. Nas páginas da Bíblia, com a prática de Jesus, a prática de Jesus é absolutamente inclusiva. Na experiência religiosa de Jesus, cabem as mulheres, cabem as crianças, cabem os pecadores, cabem os doentes, os impuros, enfim, cabe todo mundo. Depois é que a igreja começa a passar por um processo de purificação, daí as crianças já não são mais aceitas nem no batismo, nem na Santa Ceia, as mulheres já não podem falar na igreja, enfim, há um fechamento. Né? E também aquilo que a mesa de Jesus, que era aberta para todo mundo, que nem o sermão lá, quando ele faz a multiplicação dos pães na montanha, todo mundo pode comer com ele, de repente não, vira só a refeição dos fiéis, daqueles que foram batizados, etc. Tanto é que em alguns momentos aqueles que não eram membros formais da igreja eram convidados a se retirar, eles fechavam as portas e faziam a ceia, portas fechadas. Então há essas viradas aí ao longo da história que é preciso entender um pouquinho também. Se a gente tiver ocasião, a gente pode conversar um pouco sobre isso. Mas destaque-se nesse período os seguintes cânticos litúrgicos. Então vejam que basicamente, esses cânticos são inspirados em textos bíblicos, ou em episódios bíblicos. O Glória in Excelsis, que é o Glória a Deus nas alturas, é o cântico dos anjos no nascimento de Jesus. O Glória Patri
que é glória seja ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, hoje e para sempre, sempre sem fim, amém, não é um texto bíblico literalmente, mas é estritamente inspirado nos textos bíblicos e no credo apostólico. O ter santos, que é o Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, os céus e a terra estão cheios da tua glória, glória que seja dada ao Senhor Altíssimo, é o texto de Isaías 6, 8, não, 6 por aí, uma coisa assim. O Te Deum Laudamus, o Te Deum famoso, né? Era um hino também de exaltação, de glorificação a Deus. Louvamos a Deus. Te Deum era a Deus, louvamos, as primeiras palavras, né, do hino, que deram o nome para o hino. Era também um hino inspirado muito nisso, dessas expressões bíblicas de louvar, muito inspirado nos Salmos, né? De louvamos a Deus pelos seus grandes feitos, por tudo que Ele é, etc. O Kyrie eleison, que é Senhor tem misericórdia de nós, é o único que está em grego aí. Essa é uma das influências da igreja oriental que se preservaram dessa igreja de fala grega que ainda conviveu. Né? Mas houve uma separação bem grande entre o latim e o grego durante grande parte. Só para explicar, o Kyrie eleison também é inspirado em textos bíblicos. Há muitas passagens bíblicas em que essa expressão aparece, como por exemplo aqueles 10 leprosos que vêm para pedir que Jesus os cure, né? Eles vêm gritando, dizem, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. Kyrie eleison rimas, Kyrie eleison rimas. É literalmente essa expressão do hino, que foi depois cantado pela igreja. Mas a briga que havia é porque houve, por causa da dominação romana, por causa das guerras, houve uma cisão entre o Oriente e o Ocidente. E é claro, então, que a igreja que se estabelece de um lado é radicalmente ressentida com a outra. Então, os gregos, os ortodoxos, eles achavam um sacrilégio cantar uma música em latim. Eles não cantavam nada em latim, só cantavam em grego. E é claro também que os que ficaram do lado de cá de Roma não queriam promover os gregos, então não tinha nada de grego na liturgia. Tanto é que assim que palavras específicas da liturgia que estavam em grego foram abandonadas nesse tempo. O termo liturgia mesmo, que nunca foi abandonado pela igreja do Oriente, a igreja ortodoxa sempre chamou o culto de liturgia, a igreja de Roma que passa a chamar de missa, que tem a ver com ministério, que assumiu esse sentido, mas o termo tem a ver com missio, né, de missão. Era a missão. Na verdade, a reunião da igreja era uma grande preparação para a missão. Por isso que ela ficou com esse nome de missa. Mas tem a ver com o termo grego, porque eles preferem a rejeição ao termo grego e a adoção de um termo latino. A palavra ministério, por exemplo, que também significa serviço, e que se a gente fosse buscar lá no grego seria diaconia, por exemplo, eles preferem, ao invés de usar diaconia, preferem usar ministério, porque era a questão da imposição da língua latina. Bom, não veio o caso de ficar detalhando muito isso, a gente pode seguir à frente. Vem um pouquinho, na outra página tem um pouquinho mais sobre esses cânticos. O que é importante destacar é que se tratava de uma inódia. Estava mencionado que a dança foi eliminada do culto e tal, que também não vem ao caso perder muito tempo com isso, mas isso é interessante e sintomático de pensar, porque os judeus tinham sempre uma expressão de dança no culto. Não é dança como a gente faz hoje, do homem com a mulher e tal, mas havia uma expressão corporal que é banida nessa igreja, que depois vai se estender por toda a Idade Média. Né? Então vamos ver, entrando no período medieval mais propriamente. Aqui vem essa cisão que houve na liturgia, que antes era inclusiva, antes, quando eu digo, nos dias de Jesus, o culto que era absolutamente para todo mundo, vira culto para alguns. E tem razão para algumas coisas. Não é que tem razão no sentido de estar certo fazer isso, mas eles tiveram motivos para agir dessa forma. Quando a igreja começa a ser perseguida, então era muito comum um amigo ou alguém, um infiltrado, denunciar aquelas pessoas pela prática do cristianismo, e por isso elas eram presas, perseguidas, torturadas e algumas mortas.
Então eles tiveram que se cercar de recursos para não correrem risco. Então eles só passaram a admitir no círculo mais fechado dos cristãos aqueles que dessem um testemunho de fidelidade plena. Então tinha todo um processo de preparação para a pessoa ser admitida na comunidade. Não era mais aquela festa como que Jesus disse, não, que venha, se os que estão convidados não vêm, que venham os leprosos, que venham os mancos, que venham, sei lá, né, as prostitutas. Então isso aí se quebra nessa parte, especialmente da Idade Média. A liturgia então é separada em duas grandes partes. A primeira parte chamada de liturgia dos catecúmenos. Os catecúmenos eram aqueles que estavam sendo preparados para fazerem a profissão de fé e batismo, né? Para serem recebidos como membros da igreja. Então a primeira parte do culto era a liturgia da palavra. Essa liturgia da palavra, que é a instrução, todo mundo pode participar. Mas chega a segunda parte, que é a liturgia dos fiéis, que é a Eucaristia, a liturgia da mesa. Essa só os já batizados podiam participar. Nessa hora, então, os outros mais eram dispensados. No primeiro momento eram convidados a sair da igreja, fechava-se a porta, mas depois pararam, quando não tinha mais perseguição, aí vocês podem ficar aí, mas vocês não podem participar. Ficam lá, mais para trás um pouquinho, deixa. Nem nada de sentar, não tinha, porque não tinha esse negócio de cadeira, viu? Não tinha cadeira nem instrumento musical até o século XII, cadeira até o século XV, não tinha. Banco. Só ficava no pé. Ou quanto tempo durava? Acho que tinha cerimônias bem longas, viu? Bem longas. Só que elas eram dinâmicas. Porque era assim, então você imagina, os batismos eram feitos geralmente no início do culto, era a primeira parte do culto. As pias batismais ficavam na porta de entrada. Então, as pessoas vinham. Então, imagina que um dia que tinha batismo, né? Eles vinham para o culto, reunia todo mundo ao redor da pia batismal, tinha ali aquela cerimônia, recebia, batizava os bebês, quem for, recebia. Aí ia para o momento da leitura da Bíblia, ia a pregação. Aí ia todo mundo para baixo do púlpito, o cara subia naquele púlpito, lá naquele lugar alto lá, e todo mundo ficava ali embaixo ali para ouvir melhor, ficava ali perto, reunia todo mundo lá. Aí depois terminava aqui, ia para a Santa Ceia. Aí descia, ia lá para a mesa, todo mundo ia lá para o redor da mesa e ficava lá perto da mesa. Então tinha assim uma certa movimentação, uma coisa interessante. Hoje a gente senta e fica no mesmo lugar do começo até o final do culto. Acho que é bem mais monótono hoje do que era antigamente. Os pentecostais estão certos, né? Uma coisa interessante, como é que a terminologia, né, histórica, ela acaba sendo simpáticos, mas não são tão precisos também. O que significa liturgia? Então, deixa até, bom, já que você perguntou, liturgia é uma expressão grega que no início significava serviço público. Leitos, o laos é povo e ergon é esforço, trabalho. Como tem ergonométrico, é essa coisa do esforço, né? Então é uma atividade comunitária feita pelo povo ou para o povo de serviço. Originalmente era uso secular, mas depois virou um termo especificamente da igreja, para representar o serviço que nós prestamos a Deus ou que nós prestamos comunitariamente a Deus. Eu lembro de um professor que era presbiteriano, foi professor lá na Faculdade de Teologia, o reverendo Karl Hans, escreveu aquele livro História do Culto Protestante no Brasil, não sei quantos de vocês conhecem, foi publicado pela AST. Esse livro, esse professor já estava aposentado, ele foi fazer um dia lá em Vida. Foi fazer uma palestra um dia no Seminário Presbiteriano do Sul, lá em Campinas. E, a certa altura, abriu para perguntas e um estudante, um seminarista, levantou e fez uma pergunta mais ou menos com os seguintes termos. Ele usou lá a expressão do programa do culto. Então, quando a gente for fazer o programa do culto, não sei o quê, ele interrompeu o rapaz e disse assim: que programa? É bacana de ser velhinha, aí você pode falar o que quer. Que história de programa? E
igreja não tem programa. Quem tem programa é circo. Quem tem programa é teatro. Quem faz programa é menina da noite. Igreja não tem programa, igreja tem liturgia. Eu achei genial. Então é um pouco assim, né? Tem o termo certo, mas a gente não usa, às vezes, por uma razão ou outra, às vezes por ignorância, às vezes por preconceito também. Assim, alguns acham que o termo liturgia é da Igreja Católica. Mas a Igreja Católica não usava liturgia, ela usava missa. Quem usava liturgia é a Igreja Ortodoxa. Quem retoma o termo liturgia é a Reforma Protestante, porque vocês sabem que a Reforma Protestante foi uma volta ao Novo Testamento. E aí, todas aquelas disciplinas que tinham tudo nome latino, voltam todas a ter nomes gregos. Nós estamos seminário, não sei se você ainda lembra, a gente tinha disciplina, liturgia, grego, homilética, grego, isagorge, poimênica, tudo isso são termos gregos, que antes tinham esses seus equivalentes em nomes latinos. Bom, ou seja, grande parte do que a gente às vezes entrega de mão beijada para os católicos são nossos, né? São de todo mundo. Às vezes nem são tão católicos assim. A Igreja Católica só vai retomar o termo liturgia, sabe quando? No Concílio Vaticano II, década de 60. 64, 68, é aí que eles reassumem o termo liturgia, até então não usavam. Na Idade Média, as orações, os cânticos, as leituras que compunham cada culto eram colecionados. Eu não vou mencionar isso aqui. Acho que é mais interessante saber que grande parte dessa liturgia era cantada. Eles cantavam as orações cantadas, salmos cantados, até a leitura da Bíblia era cantada. E isso tinha até uma razão de ser, porque não havia microfone na época. E o canto tem essa possibilidade de se projetar mais longe do que se eu falar simplesmente. Então, quando o cara ia ler o Evangelho, se ele lesse lá assim, no princípio era o verbo se fez carne, era um jeito, mas ele dizia, no princípio era o verbo e o verbo se fez carne, virava música e pronto, e chegava lá longe, onde ele precisava chegar. Né? Daí assim nasce o tal do canto gregoriano, influência do Gregório, 540, 600, por influência dele se organiza esse material, que ele compilou um antifonário, e a gente tem essa documentação por causa dessa organização dele, né? Que promovia o cântico que era entoado congregacionalmente, mas era um canto muito simples, não tinha muita variação. Depois, mais tarde, isso virou especialidade de um grupo dos religiosos. A igreja, isso é um conceito de igreja medieval, que assim, a igreja não é o povo, a igreja são os religiosos. Então, os padres, os frades, as freiras, essa é a igreja. O povo não é a igreja. Sei lá, o povo, nem sei como é que eles chamavam o povo de fato. Então, quem fazia, quem dirigia, quem cantava, quem fazia as leituras, tudo era absolutamente clerical o processo, né? Se você for ali para a página 28, lá em cima, diz que tratava-se, portanto, nesse período da Idade Média, de uma inódia, né, de uma musicalidade clerical, em grande parte monacal, porque ela era desenvolvida e preservada entre os monges, de estilo monódico, ou seja, era entoada em uníssono, não havia polifonia, não havia cântico em várias vozes, isso era abominado, considerado licenciosidade, porque tudo que tinha a ver com um lance que desse prazer. Então imagine você ficar, sentir o prazer de uma harmonia, não, isso, prazer é coisa do diabo, não é coisa de Deus. Então, diatônico, que significa que procede de acordo com uma sucessão natural de tons e semitons. Não podia ter uma variação inesperada na música. Sempre uma nota tinha que conduzir naturalmente a outra dentro de uma escalazinha previsível. Não havia a possibilidade de uma dissonância ou de uma variação mais... Quarto aumentada, então. Quarto aumentada é usado no diabo. Exatamente. Havia algumas combinações lá que eram consideradas demoníacas. E antífona? É antífona? Antífona é um termo que... antifoné, foné é falar, voz, né? E anti é diante de, na frente dele. Então a antífona é aquele tipo de leitura que é feita por dois coros, por dois grupos. Que pode ser, então, por exemplo, os monges
beneditinos, eles sempre se organizam em dois grupos, né? Um senta de frente para o outro, e um canta aqui e o outro responde aqui. Então esse tipo de cântico é chamado antifônico, quando é um tipo de pergunta e resposta, né? Feito por dois grupos, que também pode ser de frente e atrás, homem e mulher, pode variar isso como a gente quiser, mas essa é a ideia básica da antífona. As curiosidades, acho que essa ideia quando tem que ver o negócio do nosso tempo aqui, mas os beneditinos, acho que tem bastante coisa para aprender com eles. Uma delas é a seguinte: primeiro que eles preservaram a música, né, na igreja durante 1000 anos, então até hoje, guardando isso aí. Mas eles se organizam em dois grupos, né, como eu mencionei aqui, porque a mística deles é assim, o slogan inclusive é ora et labora, oração e trabalho. Então os monges se organizam da seguinte forma: um grupo se dedica à oração, leitura da Bíblia, meditação, intercessão, etc., o culto, e o outro grupo se dedica ao trabalho, vai lavar banheiro, fazer comida, lavar louça, cuidar da roça, tratar dos animais, lidar lá no quintal, na galinheira e tudo mais, né? Plantar, colher, durante 6 meses. Nos próximos 6 meses eles trocam de lugar. Quem estava na oração vai limpar banheiro, quem estava limpando banheiro vem para a oração. Eu acho isso simplesmente genial. Inclusive a comida deles é diferente. Os que estão trabalhando lá na roça, no pesado, eles têm direito a comer carne, enquanto os que estão na oração têm uma comida vegetariana. Quando eles trocam de lugar, aí a comida se inverte também. Aí o que estava comendo só alface vai comer um filezinho lá, né? Então é bem interessante, porque eles se organizam. Eu fiquei pensando hoje nas nossas comunidades, nossas igrejas, também a gente tem um pouco essa divisão, tem os ministérios mais voltados para o culto, para a oração, para a música, para o louvor e tal, e tem lá o ministério voltado para a ação social, o serviço de solidariedade da igreja. Só que são sempre mais ou menos os mesmos. E assim, é muito fácil preencher as vagas para esse aqui do louvor e tal, mas para preencher as vagas do serviço social é muito difícil. Então eu sempre falo assim, quem sabe não seria uma boa a gente propor que de tempos em tempos a gente tem que trocar de lugar, sem conversa, não tem essa. Você não pode ir louvar se você também não dedicou um tempo lá no serviço social. Então seria uma coisa assim bem interessante. Bom, fiz esse parênteses porque os beneditinos têm isso de contribuição bem significativa para a gente, e claro, eles tinham muito isso da música. Aí vem aqui uma explicaçãozinha aqui, retomando um pouco aqueles cânticos que já foram mencionados, mas com alguns detalhes a mais. Então haviam, nós estamos falando aí da música, dos cantos litúrgicos que eles resgatam das páginas já das Escrituras, mas que vão se solidificando e estabelecendo nos primeiros séculos, mas muitos deles já estavam consagrados no primeiro século, mas eles vão se estabelecer mesmo ao longo de toda a Idade Média, então é um período largo. Então você tem aí o Glória em Excelsis, que eu já falei, é o Glória nas alturas, o Glória Patri, Glória seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Kyrie, que é Senhor tem misericórdia, Sursum Corda, que é elevem os vossos corações, né, que é geralmente na hora do ritual eucarístico, que também o Calvino tinha muitos, ele terminava, o que eu mencionar depois, ele terminava a Eucaristia com essa expressão, elevemos os nossos corações cada vez mais para o alto. O Ter Sanctus, ou Santo, 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 o Glória et Hosanna, que é na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, bendito que vem em nome do Senhor, Hosanna nas alturas. Agnus Dei, que é também latina da versão grega, que está lá do João Batista, quando se dirige a Jesus, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Uma das expressões mais lindas da Bíblia é essa: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que é justamente cantado na hora da Santa Ceia. Porque o que é a Santa Ceia? É a hora de comer o corpo de Cristo, né? O corpo e o sangue de Cristo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado. O credo, que também era cantado, o credo se estabeleceu no século IV, que é uma síntese da crença principal dos apóstolos. Ele era cantado em geral nas liturgias, e ele tem 3 blocos, né, 3 unidades. É uma unidade em redor do Pai, queremos Deus Pai, Criador dos céus e da terra, uma parte em cima da segunda pessoa da Trindade, que é o Filho, em Jesus Cristo, seu Filho, seu unigênito Filho, ele nasceu da Virgem Maria, para com os Pilatos, etc, etc. E o terceiro e último bloco, que é sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E no Espírito Santo, que junta daí com a questão da igreja,
né? E termina com aquele desfecho falando de crer na ressurreição do corpo e na vida eterna, que era cantado em geral nas liturgias, cantado como uma resposta à pregação da palavra, uma afirmação de fé por isso. O Te Deum Laudamos, que é a Deus louvamos, geralmente é um hino muito imponente, muito alegre, muito forte. Outra categoria então de cântico que se estabeleceu nessa época é o cântico dos salmos bíblicos. Salmos como o 130, o das profundezas, clamo a ti, Senhor, e outros salmos de louvor ou também de expressão até de pecados, né? Confessei os meus pecados, enquanto eu calei os meus pecados, meus ossos se ressecaram, tudo esses eram cantados na liturgia. Cânticos chamados aqui evangélicos. Então, lendo as páginas das Escrituras, eles se dão conta de que ali há várias expressões poéticas e que muito provavelmente já eram cantadas desde muito cedo. Algumas delas são o hino na época da Anunciação, quando Maria é comunicada que ela vai ser mãe, né, que ela vai dar à luz um bebê, que ela vai conceber. O Magnificat, que é o próprio cântico de Maria, que tem esse nome porque no latim é a primeira expressão da fala dela, assim, minha alma engrandece ao Senhor, né, e exulta em Deus, meu Salvador. O Benedictus, que é o cântico de Zacarias, né, bendito, também é a primeira expressão na versão em latim da Vulgata, né, do Salmo. A gente não tem aqui uma escritura no Bíblia, senão a gente podia ler esses textos, são lindos. O Nunc Dimittis, que é Senhor, despede agora o teu servo, que meus olhos já viram a salvação, é um cântico de Simeão, que inclusive era o texto com o qual sempre o Calvino terminava o culto. Todo o culto dele, que ele presidia, ele terminava com a leitura do Nunc Dimittis, o cântico de Simeão. Outros textos evangélicos, então o cântico dos anjos, o Glória in Excelsis, o Hosanna et Benedictus, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Outros, cânticos baseados em textos teológicos capitais ou principais, são os chamados hinos apostólicos, que a gente encontra nas epístolas. Então, depois vocês podem conferir textos como Atos, Efésios, Filipenses, aquele texto bem conhecido nosso, assim, que Jesus, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, etc., servo até a morte de cruz. Bom, esse texto é um texto poético, que muito provavelmente já era cantado nos primeiros séculos. E assim por diante. O Apocalipse está cheio deles, né? Alfa, Ômega, não sei o que mais, tudo aquilo lá são hinos, são cânticos de exultação. O que é importante de observar é que nessa época medieval, praticamente tudo que se cantava no contexto litúrgico eram trechos bíblicos literais ou textos teológicos com evidente referência ao conteúdo escriturístico. Se você fosse pegar o campo semântico dessas músicas, era basicamente Bíblia. Daí é que o conceito de canto litúrgico que os beneditinos vão adotar é que o canto é a palavra, só que é a palavra cantada. Então não havia outra, não se cantava outra coisa a não ser a palavra de Deus. E isso é bacana, porque muita gente critica talvez a música antiga, ou a Idade Média, pelo seu obscurantismo, ou sei lá, que já está ultrapassado e tudo. Mas como princípio, é digno de reconhecimento que eles primavam por cantar as Escrituras. Esse é o grande ponto deles. Então, Luiz, sim. mais uma observação, que as pessoas já não falavam mais essas línguas. Sim. Então a gente pode fazer todas as ressalvas do mundo. Então são duas grandes ressalvas, pelo menos, muitas outras, mas uma é que só o clero é que praticamente cantava, era uma música clerical, e o segundo é que já muitas pessoas não tinham a menor noção do latim, e talvez nunca, em muitas gerações, nunca tiveram noção do latim. Então era muito mais uma experiência mística, né, e por isso que virou meio coisa mágica, né? As pessoas estavam indo para a igreja meio sem saber o que estava acontecendo lá. Era muito mais pelo sentimento místico do que pelo sentido que aquilo fazia para elas. Mesmo no Oriente, entre os
russos, por exemplo, também não se sabia grego, É. né? E os russos eram ortodoxos. Então tem que fazer essa ressalva. De qualquer forma, houve um bom período em que o latim era como se fosse o nosso inglês hoje. Era mais ou menos a língua da internet, né? A língua comum de todo mundo. Alguma noção alguém tinha. Mas é verdade que durante muitos cantões daqueles lá, ninguém tinha fazer a menor ideia do que se passava. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre uma outra fase, que é a fase da reforma. Só que a gente vai começar um pouco antes da reforma. Estamos aí falando de mais ou menos 1300, 1400, com essa figurinha aí chamada João Rus. João Rus viveu ali na região da Boêmia, que é a região mais da República Tcheca. Hoje, né, República Tcheca. A gente não sabe muita coisa sobre eles. Eles eram os anabatistas. A gente sabe que eles foram chamados assim porque rebatizavam aqueles que não tinham sido batizados por imersão. Mas eles eram radicais, queriam reformar a igreja, não se conformavam com algumas coisas que aconteciam na igreja oficial, então estão sempre um pouco à margem. Mas uma coisa foi bonita que se deve a eles, é que eles trataram de devolver o cântico para a congregação. Aquilo que era música exclusiva dos monges ou dos clérigos, agora são promovidos para serem cantados assim, pela comunidade. Essa é uma das coisas. E ele foi uma grande influência para Lutero. Lutero se volta para a música em grande parte influenciado pelo movimento do João Rus. Por isso que vamos passar para o Lutero, na outra página. Lutero, claro, o grande reformador, tinha uma atitude bastante aberta em relação à liturgia. Na cabeça dele, ele dizia assim: se a Bíblia não proíbe explicitamente, podemos fazer. Eu só não vou fazer o que a Bíblia diz que não é para fazer. Se a Bíblia não faça, não faço. Agora, a Bíblia não fala nada, então podemos fazer. E ele gostava muito da tradição, tanto é que ele não mudou radicalmente a estrutura da liturgia, ele não mudou. O que ele mudou? Ele pôs a música, ele pôs a liturgia no vernáculo, na língua do povo. Porque ele se deu conta disso, que ninguém mais sabia o que estava acontecendo. Então eles passam a fazer, por exemplo, as cerimônias em alemão. E ele propunha que em outros lugares se falasse a língua do local. Inclusive, uma vez alguém escreveu para ele assim: mas Lutero, então nós não vamos mais ter uma missa em latim? Daí ele disse: não, podemos ter sim. Eu mesmo faço de vez em quando. Diz que ele fazia de vez em quando as missas em latim junto com o Melanchthon, com não sei quem. E eu achava que a gente pudesse fazer, porque ele era um poliglota, né? Pudéssemos fazer de vez em quando uma missa em grego, uma missa em hebraico. Né? E ele dizia: eu falo isso pensando nos jovens, porque não gostaria que eles perdessem essa cultura. Aí eu achei isso genial também. Por que a gente faz? A gente baixa o nível da linguagem pensando nos jovens. O Lutero queria manter o nível da linguagem pensando nos jovens, porque não queria que eles perdessem essa cultura. Só que a nossa estratégia está equivocada, porque cada vez que eu abaixo a minha linguagem, a nova geração já vai estar mais aqui. Aí essa geração vai abaixar para a nova geração, para outra geração, para outra geração. O que a gente vai ter é sempre uma decadência. E se você pensar, a gente que conhece algumas figuras aí de outras gerações antigas, a gente vê uma certa erudição que nós já não temos. Porque por alguma razão as pessoas quiseram simplificar para nós, facilitar para nós. E o que a gente fez? Consequentemente, a gente perdeu uma cultura. E assim vai facilitando cada vez mais. Mas o Lutero também gostava muito de música. Ele mesmo escreveu um livreto de hinos espirituais, no livro 24, e ele foi autor de pelo menos 37 hinos. O mais conhecido dele é o Castelo Forte, que a gente conhece. Castelo Forte é nosso rei. É o Salmo 46, ele foi uma melodia. É o Salmo 46, claro, adaptado, uma letra que ele compôs. Dizem que a melodia dele também é ascendente de contexto, que diz que na verdade ele pegou uma música popular da época dele. O que ele fez também foi preservar os cânticos latinos antigos. Muitos deles ele traduziu para o alemão. Então, ao invés de cantar o Te Deum Laudamus, ele cantava em alemão, a Deus louvamos. Ao invés de cantar Agnus Dei, não sei o que lá, ele cantava uma coisa em alemão. E Lutero, então, devolveu, está na outra página, acho que o canto
que estava antes restrito ao clero, para a congregação de maneira mais efetiva ainda, mais inspirado no João Hus. E alguns dizem que essa talvez tenha sido a maior contribuição do Lutero, devolver a música para o povo. E o Bach, depois mais à frente, vai ser o cara que vai levar isso da maneira mais sublime, né? A questão da música com canto coral, canto com vozes, que também não tinha até essa época. Havia algumas iniciativas muito criticadas, porque até então o cântico que era sagrado era aquele canto que não apelava para a licenciosidade humana. Então ritmos, coisa que meio balançasse o corpo, que tivesse harmonia, era visto como coisa do diabo. E o Lutero era muito mais liberal nesse sentido. Ele gostava de coisas mais elaboradas artisticamente. Dizem que a frase dele é essa de que a música governa o mundo e torna as pessoas melhores. Ulrico Zwingli. Zwingli, também suíço, foi um dos grandes promotores da reforma. Eu vou comentar só duas coisinhas sobre ele. Uma, que ele era absolutamente racionalista. De todos os reformadores, acho que ele foi o mais seco, assim. Ele excluiu tudo que tinha que ver com místico na igreja, música. O culto dele era basicamente um sermão seguido de uma confissão de pecados e uma bênção no final. Pronto, isso era o culto. Um sermão bem professoral. Ele que inaugura essa coisa de abandonar as vestes litúrgicas, com estola, aqueles paramentos todos, para usar só aquela beca preta, que era a roupa do professor da universidade. É assim que vem o Calvino, depois adota. O Lutero também, que antes usava, ele era monge agostiniano, usava todo o paramento. Ele ficou sabendo que o Zwingli adotou a roupa da academia, ele também, mais confortável, assim, a roupa que ele usava para ir todo dia trabalhar na faculdade, não sei o quê, era a roupa que ele vem para o domingo para pregar. Então, foi assim que virou assim, da toga preta, como sendo a roupa do pregador protestante, né? Foi docente, né, também chamado. Como chama? Chama um docente, né, que é considerado pregador. Sim. É a função de docente, né, eu presbiteriano. Exatamente. Era o professor mestre, né? O pastor mestre. Então, tá aí, já mencionei um pouquinho a questão. E outra coisa, ele mandou arrancar os órgãos da igreja ou trancar, né? Se tiver órgão, não usa. Não tem referência a música nenhuma nos cultos dele. O que a Bíblia não autorizasse, o Lutero é o que não, se não fala nada. O Calvino é que vai radicalizar também nesse sentido, assim, eu só posso fazer o que a Bíblia diz. Estou falando aqui que entrar na Não, igreja. Oi? Falaram aqui que para entrar na igreja tem que arrancar os órgãos. Tirar o órgão. Por favor. Então, agora o nosso famoso Calvino. O Calvino é uma figura, todas eles são controvertidas, né? Eles eram anjos e demônios, eram joio e trigo, todos eles. O Calvino é entre eles. O Calvino tinha algumas coisas geniais. Então, diferente aí, mencionando isso que o Edson comentou, ele deu a ênfase na questão da teologia ou da soberania de Deus. Por isso que ele era muito austero. Deus é Senhor, Deus é dono. Ao passo que Lutero enfatizava a graça. Então, Deus é misericordioso. Deus salva a gente de graça. Esse é o discurso do Lutero. Calvino dizia, Deus é o Senhor absoluto sobre todas as coisas. A soberania total de Deus. Então, eu tinha que me colocar muito mais humilde e subserviente em relação a Deus. Então, para Calvino, só é permitido no culto o que a Bíblia permite. Se a Bíblia não autoriza, eu não faço. Então é o contrário do Lutero. Se a Bíblia não proibir, pode fazer. Agora, se não está na Bíblia, então, por exemplo, música. A música, no primeiro momento, ele ficou meio na dúvida. O Farel, que é o grande mentor do Calvino, que leva ele para Genebra, inspirado, acho que talvez influenciado pelo Zwingli, manda arrancar o órgão, manda tirar a música da igreja também. O Calvino pensa melhor e manda voltar a música para a igreja. Não, acho que a música tem um papel importante. Só com uma ressalva. Só vamos cantar os salmos. Então, na época de Calvino, só se cantava salmo. Né? E o que ele fez para facilitar, ele metrificou o salmo. Foi um grande poeta. Tanto para colocar em rima e em métrica os textos dos salmos para serem cantados na igreja. E a influência dele, de Calvino, foi muito grande,
porque Genebra foi uma espécie de lugar de asilo que acolhia as pessoas perseguidas pela religião, perseguidos políticos. Lá eles tinham abrigo. E ali acabavam sendo influenciados por essa mentalidade calvinista, e quando voltavam depois para as suas regiões, levavam essa influência de volta. É o caso do John Knox na Escócia, que leva o presbiterianismo lá para a Escócia, influenciado pelo Calvino, que ele foi perseguido na Escócia, vem se refugiar lá, recebe toda uma formação, quando ele volta para a Escócia, ele reproduz a escola de Calvino lá. Okay. Bastante interessante. Consegue se identificar algum período mais recente, mais moderno, de uma retomada desse princípio? Dos Salmos? Dos Salmos. Porque me parece que houve uma época que se cantava muito salmos, se elaborava muito músicas com letra de salmos. Houve, assim, sistematicamente um período ou algum tipo de movimento que pudesse ser caracterizado como uma retomada desse movimento? Eu acho que sempre houve pessoas preocupadas com isso, mas eu não saberia te dizer de um movimento mais expressivo, assim, que tenha buscado isso, não sei. Mas é uma coisa para se considerar. Aí, no final da página, tem um roteirozinho da ordem litúrgica do Calvino, que eu acho que vale a pena mencionar. Porque havia uma diferença entre ele e o Zwingli, bem radical, que é interessante, viu? No princípio. O que o Zwingli fazia? Ele primeiro fazia o sermão e depois seguia-se uma grande confissão de pecados. O que ele entendia com isso? Que o sermão era para apelar para a consciência da pessoa, apontar o pecado, e a pessoa tinha que se arrepender depois. Era um convite ao arrependimento, o sermão. Mas agora veja a ideia do Calvino. Ele falou assim, não. A gente deve começar com a confissão de pecados. E o sermão depois vem como anúncio do perdão, porque o sermão é boa nova. O sermão não é condenação. Não é legal isso? E dizem que o Calvino, ele tinha asma, né? Ele tinha dificuldade um pouco para falar e tal. Ele era contra sermões lidos e não pregava mais do que 30 minutos. Ele se esforçava por isso. Não gostava de sermões longos. Isso é uma boa ideia. Viu, pastor? Outra simples, né? Esse modelo, assim, mais tradicional, tipo da presbiteriana, né? De você ter aqueles momentos, momento de confissão de pecado, momento de agradecimento, momento, não é? Esse modelo litúrgico vem mais ou menos de qual princípio histórico? Tá, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas esse modelo que a gente tem, que veio da Confederação Evangélica Brasileira, que é de adoração, confissão, louvor, edificação e dedicação, esse foi um acordo ecumênico que houve aqui no Brasil na década de 50, que daí surge, que está inclusive reproduzido nos inários evangélico, né? Que é da Confederação Evangélica. Que tem muito metodista que pensa que aquele é o inário da Igreja Metodista, né? Mas ele só foi impresso na imprensa metodista. Ele é adotado pela Igreja Metodista, mas é uma igreja, um inário de muitas igrejas. E ali eles chegaram mais ou menos nesse acordo. Quem escreve sobre isso é o von Allmen, que era um suíço também, que escreveu O Culto Cristão. Um livro publicado pela ASC, que foi muito difundido na década de 50 e tudo mais, e ele, a partir do Isaías 6, o texto de Isaías 6, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos e tal, é a parte da adoração. É logo assim, ai de mim, que sou pecador, habito no meio de um povo de lábios impuros e tudo, para a confissão de pecados. Aí ali não tem muito a questão do louvor, mas introduziram o louvor como uma espécie de, já que Deus nos perdoa, então nós temos que agradecer a Deus pelo louvor. Aí diz, então ouvi a voz do Senhor que dizia, aí é parte da edificação, do sermão, da pregação. E no final diz, eis-me aqui, envia-me a mim, então é a dedicação, a consagração das pessoas no final do culto. Então tem uma lógica inspirada no texto de Isaías 6. Que se você for numa igreja ortodoxa, você vai ver que a estrutura é basicamente Isaías 6. Então é antiga, a igreja ortodoxa se gaba desde o século IV nunca ter alterado a sua liturgia, o que não é verdade, mas eles acham isso, né? Eles nunca mudaram a liturgia em quase 2000 anos, 1500 anos, mas a liturgia deles é essencialmente Isaías capítulo 6, de 1 a 8. Só para mencionar assim. Mas a estrutura básica mesmo da liturgia, com todas as variações, você pode ver, você vai desde os grupos mais radicais anabatistas até os grupos mais formais, ortodoxos e tal, tem dois elementos que não se alteram, que estão presentes em todas as igrejas.
é o que a gente chama de liturgia da palavra e a liturgia da mesa. É a ceia e a pregação, e a leitura bíblica e pregação. Esses dois elementos aqui eles não mudam na forma, na maneira como são encadeados. Mas basicamente todos os pais da igreja, os reformadores e tudo, eles dizem assim, onde é que está a igreja? A igreja está onde a palavra de Deus é fielmente proclamada e onde os sacramentos são corretamente ministrados. Então é onde tem palavra e onde tem a partilha eucarística, mesa, batismo, etc. Aí está a igreja. E a liturgia se estrutura ao redor desses dois elementos. Tem dois núcleos que sustentam a liturgia cristã. É a proclamação da palavra, que pode ser cantada também, e a comunhão ao redor da mesa. Essa é outra coisa que o Calvino enfatizou sempre, a questão da Santa Ceia. Ele defendia a ceia todos os domingos. E os seguidores dele que não deram conta de fazer isso, porque ele tinha esse entendimento, que a liturgia tem esses dois pés que sustentam ela. Porque assim, é o amor a Deus, a palavra, e é o amor ao próximo, a partilha eucarística, que é os dois braços da cruz, ou os dois lados da moeda. Um não se sustenta sem o outro. Se você raspa o lado de uma moeda, ela deixa de ter valor. Então, eu demonstrar minha relação com Deus, meu diálogo com Deus, a palavra de Deus, o meu louvor a Deus, por meio dos cânticos e tudo, mas eu não estender meus braços para o serviço do necessitado, do próximo, do meu irmão e tal, esse louvor, esse culto é inócuo, é irrelevante ou até desprezado por Deus. Então, assim, abomino o barulho dos cânticos de vocês, porque vocês me louvam com seus lábios, mas meu seu coração está longe de mim, porque as viúvas estão passando necessidade, os órfãos estão abandonados, assim por diante, né? Então essa é um pouco a ideia da liturgia. Outro detalhe só do Calvino que é interessante, é que eles dirigiam o culto. O pastor, ele tinha uma dupla função, ele era profeta e sacerdote. Como sacerdote, ele dirigia o culto da parte da mesa. Então, o que o sacerdote faz? Ele é o intermediário, ele intercede pelo povo diante de Deus, né? Ou seja, ele reúne esse louvor do povo para prestar diante de Deus. Agora, como profeta, ele assume a posição ao contrário. Ele é o porta-voz de Deus para a comunidade. Então, por isso ele dirigia. Uma parte do culto é dirigida da mesa, e quando é a hora da leitura, da pregação da palavra, aí ele vai para o púlpito. Então, lá no púlpito ele é profeta. Aqui na mesa, ele é sacerdote. De modo que, assim, nas igrejas reformadas mais formais, o pastor só sobe no púlpito quando for para a leitura da Bíblia e pregação. E depois ele volta de novo para a bênção, para tudo, da mesa. Outra coisa, assim como Lutero, que compôs, Calvino mesmo nunca compôs música, mas deu muita atenção para a música. Quando o Farel tinha tirado a música, o órgão da igreja e tudo, ele manda voltar, ele só faz uma crítica, porque assim, ele era muito severo, ele disse, vamos cantar só salmo. Agora, não vamos fazer o que o Lutero está fazendo, porque o que o Lutero fazia? O Lutero, muito liberalzão, pegava as músicas populares, que os marinheiros cantavam, que o povo lá nos botecos cantava e punha letra teológica em cima. O Calvino estava escandalizado com isso. Então ele fala, não vamos pôr música decente para cantar no culto. Então não importa, ele conhecia, ele era francês, ele tinha uns amigos dele lá da França que também estavam sendo perseguidos políticos. Um deles é o Louis Bourgois, e um outro que está mencionado em algum lugar que eu não me lembro o nome. Vocês vão achar por aí. Ele contrata esses caras, dá abrigo para eles lá em Genebra, e eles compõem músicas para esses salmos que ele estava metrificando. Então, era uma espécie de parceria, né? Erasmo e Roberto Carlos, né? Assim. O Louis Bourgois tem melodias lindíssimas, gente. Essa doxologia 83 de Mário Evangelho, que vocês devem conhecer aí, é a melodia dele. Originalmente é um salmo cantado, mas a gente canta com aquela melodia assim, com aquela letra assim, ó. A Deus Supremo Benfeitor, a Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito entoai, faz Deus em terra o seu louvor. Pelo jeito ninguém conhece aqui não, né? É uma estrofezinha, uma melodia linda, tem 1500 metros.
da década de 1500, da década do século XVI. Depois aqui eu apresento só como referência o Bach, Johann Sebastian Bach, porque ele, luterano, vai radicalizar a proposta de Lutero, do canto, do canto coral, do canto em 4 vozes, da música, cantar no coro. Na época, ele era um gênio, já era assim, reconhecido de certa forma, mas morreu anônimo praticamente. Ele era mestre de capela, né, na igreja lá, trabalhava, caminhava pra caramba para sobreviver. Morreu nos últimos anos paralítico numa cama, cego praticamente. Assim foi o final da vida do Bach. As músicas dele se perderam. Ele compunha música aqui, ó, de quarta, quinta-feira para cantar domingo que vem, preparava os seus músicos, cantava aquelas peças maravilhosas lá da semana, assim, de um dia para o outro, né, aquelas coisas preparadas. Morria alguém, eu tinha 3 dias ou 2 dias lá no velório para preparar a música para o velório daquela pessoa. Ele compunha a peça para aqueles que gostam ou que querem se informar. Uma das peças mais lindas, né, do Bach é a Paixão segundo São Mateus. Isso é de uma beleza extraordinária. Um trechinho dessa música a gente canta muito nos cultos de Santa Ceia da gente, que vocês vão se lembrar se vocês cantam também. Ó Cristo, pão da vida, descido lá dos céus, sustentando a é lindíssimo isso daí. Que eles fez com 30 arranjos em cima da mesma temática. Ele usa e reproduz isso de inúmeras maneiras, né? Mas a cantata segundo São Mateus, que é dele, né? Que ele compõe, que ele usa trechos como esse, assim, que são absolutamente extraordinários. E é tão curioso que a gente se acostumou tanto com essa questão dos instrumentos, né? Quando você ouve uma música assim, sem instrumento, tem uma coisa diferente, né? Se você for adiante um pouquinho, eu menciono o Mendelssohn, porque, na verdade, o Bach não seria o Bach se não fosse o Mendelssohn, que é outro cara também, que era, na verdade, de família judaica, que se converteu ao luteranismo, etc., talvez assim, muito por conveniência até, mas aqueles que conhecem um pouco a história sabem que as peças do Bach foram descobertas por acaso, quando alguém foi no açougue e comprou lá um porção de carne, e o cara embrulhava a carne, as coisas nas partituras que ele tinha escrito, né? E assim que ele foi descoberto. 100 anos depois, de Bach, Mendelssohn descobre e aí o Bach foi conhecido. Mas eu não vou me deter no Mendelssohn, porque só para dizer assim que foram personalidades protestantes importantes na questão da história da música. Aí a gente vai para a música inglesa do século XVII. Então, assim, até aqui, basicamente, a música que se cantava na igreja era a Bíblia. Até com Calvino, vocês lembram, era só os Salmos. Cantava-se a Bíblia. Canto autoral é inadmissível. O que é o canto autoral? Quando o cara conta um testemunho, como é que ele se converteu, ou algum sentimento, ou escrever suas próprias palavras, né? No canto não era aceitável. Esse Isaac Watts era anglicano, o pai dele era pastor anglicano, era assim, esse jovem rebelde. Ele, essa música que vocês cantam que é muito chata, é morta, não dá para aguentar essa música. O pai dele falou assim, então faça melhor. Ele aceitou o desafio, compôs, diz a história, uns 600 hinos, só que ele inaugurou esse tipo de... Daí ele fundou uma igreja independente, uma igreja autônoma, e compôs mais hinos autorais, que eram testemunhos de vida, experiências de fé, histórias da conversão de uma pessoa ou outra, dele mesmo, etc. E é assim que nasce. Em grande parte, essa grande virada que acontece na música a partir desse século, estamos falando do século XVII, depois do XVIII, começa pelo canto eucarístico. Porque então, havia os lugares onde já se cantava, que era o Glória, o Kyrie, o Santos, o Credo, o Agnus Dei. Então já tinha uma estrutura lá que não se mexia, cantava-se nesses momentos. Mas alguém veio e falou assim,
está escrito aqui na Bíblia que Jesus, no final da Santa Ceia, depois, né, de partir o pão, tendo cantado um hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Então a gente pode cantar assim na hora da Santa Ceia. Então, os primeiros cânticos que foram construídos assim nessa cultura autônoma foi para cantar durante a Santa Ceia. Mas deu um rebuliço danado, tinha gente que não gostava, que ia expulsar as pessoas da igreja por causa disso. Então vocês imaginem, né, como é que foi essa onda aí. Mas isso foi se estabelecendo, especialmente fora das igrejas formais estabelecidas. Aí nós temos um camarada aí que deve ser conhecido de vocês, se não vale a pena também se informar um pouquinho, o Charles Wesley, que junto com o irmão dele, o John Wesley, foram os fundadores do movimento metodista, que em grande parte se espalhou por causa da música. Charles Wesley era um poeta muito prolífico, dizem que ele compôs mais de 8.000 hinos, 8.000 poemas. Ele mesmo não fazia, embora ele soubesse música, ele mesmo não compunha as melodias. Ele tinha amigos músicos que compunham as melodias para ele. Né? Eles tinham na casa deles, da família, muitos saraus, muitos momentos de apresentação, de música e tudo mais. Era um ambiente bastante cultural, interessante. Vou fazer um parênteses para contar a história de um hino, que tem a ver com a história dos metodistas, e para mostrar um pouco essa mentalidade que é o diferencial dele, do Isaac Watts e de outros. Vocês conhecem o hino Ao Deus de Abraão Louvai, né? Ao Deus de Abraão Louvai, pá, 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 pá. Essa melodia é hebraica antiga. A história, para chegar lá, eu tenho que contar a história do autor da versão cristã desse hino, que depois se tornou um metodista. Conta-se então que havia um menino órfão, que vivia numa cidadezinha nos arredores de Londres, uma cidade próxima. Ele era, justamente por ser órfão, assim, virou um malandro. E para sobreviver, ele vivia dando pequenos golpes, furtos, roubos aqui e acolá, engraxando sapato, essas coisas, vivendo assim que ele vivia. Até o momento que ele foi considerado o menino mais malvado da cidade, né? Ele foi criando uma verdadeira ojeriza em torno dele, e o pessoal não via a hora de pegar ele, e na época, por um roubo simples, uma criança podia ser condenada à forca, né? E sei que ele ficou devendo para todo mundo, saiu fugindo da cidade. Nessa de sair fugindo para a cidade, ele vai tentar se esconder na multidão de Londres, para dizer, lá eu vou ficar incógnito, né? E começa a perambular pelas ruas de Londres. Numa dessas, ele ouve um sermão do tal do George Whitefield, que vocês devem ter ouvido falar também, um grande pregador do século XVIII. Dizem que ele era realmente muito eloquente. Os cronistas, falando assim de maneira até meio jocosa, diziam que ele era capaz de fazer, ele pregava para 5.000 pessoas, 6.000 pessoas, uma praça pública, tinha uma voz muito potente. Diz que só com o jeito como ele pronunciava a palavra Mesopotâmia, diz que as pessoas choravam. Pois bem, esse menino ouviu uma dessas pregações e se converteu. Só que o Whitefield tinha um defeito. Ele vinha, pregava para aquela multidão e ia embora. E o povo ficava lá. Uma semana depois voltavam tudo para o álcool, para a prostituição, ficava tudo como era antes, né? Quem tinha uma prática diferente, que aprendeu a pregar em praça pública também, eram os metodistas. O Wesley, o Charles, eles iam pregar para 2, 3, 4 mil pessoas também, só que eles descobriram que não adiantava chegar, pregar e ir embora, tinha que fazer alguma coisa. Então eles começaram a organizar os pequenos grupos comunitários. Essas sociedades comunitárias de autoajuda, de cooperação, etc., que foram fundamentais e que mudaram a história da Inglaterra no século XVIII. Dizem que o movimento metodista talvez tenha sido mais importante para a Revolução Industrial do que muitas outras coisas, para os avanços da Revolução. Avanços sociais, estou dizendo. Então, diz que assim, as primeiras farmácias comunitárias, bancos de emprego, agências de emprego, banco de empréstimos populares, sindicatos, tudo nasceu com esse movimento desse pessoal que se organizava em pequenas sociedades. Esse rapaz, então, estava lá perdido, ouviu pregação, o que fez? Se incorporou num desses grupos. Acabou se tornando amigo pessoal da família Wesley.
cresce, se torna um pregador itinerante de Wesley. Quando ele consegue mais ou menos se estabelecer, uma das coisas que ele faz é voltar lá na cidadezinha dele para pagar as dívidas, que ele deixou permanente lá. Aí volta e trabalha como pastor itinerante, pastor pregador do Wesley. Só que literalmente ele foi pobre a vida inteira. Quando morre, ele não tinha literalmente onde cair morto. Ele morreu 8 anos depois do John Wesley, o grande patriarca do metodismo. Morre, não tem onde ser sepultado. A família de Wesley oferece o túmulo do Wesley para ele ser sepultado junto. E ele foi sepultado então no mesmo túmulo de Wesley, lá na Inglaterra. A história dele, então, do que tem a ver com ele é o seguinte, que numa dessas andanças dele lá por Londres, diz que ele passou em frente a uma sinagoga e ouviu essa melodia sendo entoada lá dentro. Ele se encantou, ele parou e chegou perto da porta para ficar escutando. A pessoa que estava na porta o recebeu bem e explicou para ele, convidou ele para entrar e tal. Aí ele saiu com aquilo muito tocado com aquela melodia e escreve a versão que a gente canta hoje do Ó Deus e Abraão Louvai, inspirado nessa música histórica ou antiga, que a gente já não tem memória de quem tenha sido o autor original da melodia dessa música. Então é uma história um pouco longa, mas que também ajuda a gente a entender a maneira de pensar a vida cristã e a organização da igreja e a própria experiência com a música nesses grupamentos. Essa era a época em que estava avançando a colonização dos Estados Unidos. Os metodistas vêm e se tornam uma potência muito grande nos Estados Unidos. Ali vai marcar um detalhe, um outro estágio na música da igreja. Então, esse povo que vem, bastante influência puritana, mas o puritanismo que vem para os Estados Unidos já é um puritanismo muito mais frouxo do que aquele originalmente na Inglaterra. Na Inglaterra, ainda o jeito de fazer música era tudo muito mais formal. O Charles Wesley, quando compunha com métrica, eles tinham formação de poesia, acho que eles sabiam o que eram versos dodecassílabos, essas coisas todas aí, sonetos e tudo mais, coisa que o pessoal que já veio para os Estados Unidos não tinha muita essa preocupação, não tinha nem a cultura para fazer isso, e acho que não tinha nem estrutura para fazer. Então o que acontece? A música que eles começam a compor para substituir, porque sem música a gente não fica, eles fazem uma música muito mais flexível, com a melodia também muito mais leve, porque não tinha os pesados órgãos lá nas fronteiras para tocar. Eles conseguem uma música mais ligeira, com uma poesia também bem mais fácil, mais popular, e é esse tipo de música que vai ganhando espaço em movimentos como Escola Dominical, os acampamentos, a Associação Cristã de Moços e outras instituições como essas que vão promovendo esse tipo de música, né? Que tem ritmos muito mais joviais e um caráter muito mais emocional também. Vamos dizer assim, se as músicas antigas tinham muito esse aspecto, não era tanta emoção que contava, mas é a correção teológica, a gravidade, a solenidade, nesse outro espaço, não, já era uma coisa muito mais para tocar o coração das pessoas, etc. Daí a gente passa um pouquinho para a questão das missões transculturais. Vale a pena dizer que desde o início dos Estados Unidos sempre houve a influência afro-americana grande. Só que quando as missões se expandiram, não veio essa influência africana, veio a influência branca só. E, em geral, até os missionários a favor da escravidão, eram os escravagistas. Os missionários que vieram aqui para o Brasil, se estabeleceram naquela região lá, no interior de São Paulo, Santa Bárbara do Oeste e tudo, eles que vieram para cá porque aqui ainda podia ter escravos, né? Porque o Brasil foi um dos últimos a libertar escravos. E eles ficaram muito insatisfeitos com o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Eles vieram para cá. Se tivessem vindo para cá missionários negros, nossa igreja seria outra, completamente diferente. Ritmo, música, o corpo, tinha sido outra história. Mas quem veio para cá foram aquelas pessoas que vieram aqui, puseram paletó e gravata nos indígenas e fizeram a gente aprender a cantar com hino, com órgão, etc. Então, bom, há uma ressalva aqui, se quiser mostrar a foto, sabe quem é esse cara aqui? O Albert Schweitzer, né? Que também é eu só pus ele aqui,
Não que ele tenha sido um início, porque eu não sei se ele foi, mas ele foi considerado na época dele o mais virtuoso, o exímio intérprete de Bach do seu tempo. Ele era um organista. Resumindo a história dele, porque é bem simples, que mostra um outro lado, né? Que de um lado tinha essa teologia mais ligeira, que foi engraçando nos Estados Unidos, mas também já tinha uma certa preocupação social em paralelo. O evangelho social vai caminhando por ali, né? De não só um evangelho mais espiritualista, mas também com um compromisso social. O Schweitzer está lá na Alemanha e vai ser missionário na África, no Gabão, mas a história dele é simbólica porque ele inspirou muita gente. Teve muita gente, e é uma pena que isso praticamente desapareceu, né? Essa influência dele desapareceu. Mas, para você ter uma ideia, por que ele ficou famoso? Ele era filho já de missionário, e um dia se decide a servir a Deus como pastor, etc. Só que ele se dá conta, não, ele quer servir a Deus, mas ele não quer só ser um pregador, ele quer fazer alguma coisa pela humanidade. Então ele escolhe ir trabalhar lá na África. E ele vai, então ele estuda teologia e vai para a África ser missionário. Só que quando ele trabalha, o Gabão era um lugar onde tinha muitos leprosos. Ele começa a trabalhar ali com aquela miséria, com aquela enfermidade, com aquela doença. Ele diz, não adianta eu chegar aqui só com a Bíblia. Eu tenho que saber fazer, eu tenho que fazer alguma outra coisa por essa gente. Então ele volta, estuda medicina. Ele se torna médico para trabalhar com seu campo missionário. Só que ele descobre também que não adiantava ter conhecimento médico se ele não tivesse medicamento, se ele não tivesse hospital, se ele não tivesse uma estrutura para atender essa gente. Como é que ele faz isso? Ele volta e faz uma turnê pela Europa, dando recital de órgãos nas igrejas, nas casas de teatro e tudo, e arrecadando dinheiro. Ele arrecada um montante e constrói um hospital, claro, um hospital modesto, mas ele constrói um hospital no Gabão. E lá ele vive o resto da vida dele, atendendo como médico e missionário as pessoas lá no mundo. É uma miséria, um cara muito pobre mesmo. E ele se tornou como Gandhi uma grande referência para as pessoas. O Gandhi continuou famoso, mas o Albert Schweitzer praticamente desapareceu. Ele ganhou um Nobel. O cara que conhecia isso na época, os livros eruditos, né? Os livros deles são de uma densidade, de uma qualidade fantástica. Mas também Gandhi pode usar muito, né? Se a gente tivesse conexão aqui na internet, eu ia pôr um trechinho de uma das músicas que foram gravadas agora, em 1996, quando tiveram uma 50 anos a mais do festa, tiveram um CD que chama Lambarene, porque Lambarene é uma universidade brasileira, e se tivesse conseguido encontrar isso na internet, como achar um nome preto, pelo menos, se tivesse encontrado isso aqui, vale a pena. Lambarene é uma versão da Paramarca, né? Eles pegam música africana e mesclam com as peças de barro. Então você pode imaginar os africanos com seu ritmo, com seu tipo de voz, cantando aquelas peças também de barro, e assim, para mesclar aqui, às vezes bem solene, e de repente passa por uma coisa tal, é arrepiado. Vale a pena isso. Bom, estamos chegando aqui no Brasil com que passa por pelo menos 3 fases. Quando vem os missionários para cá, qual é a teologia deles? É sulista, que é o pessoal que fala aqui, branco, capitalista, fundamentalista. Esse é o grupo que vem para cá, inclusive com algumas pessoas. Esse pessoal vem com o evangelho, vem com a mas não está falando isso, vai jogar no lixo, na terra deles. Então, a primeira fase é essa chamada de transculturação. Eles querem plantar o evangelho no Brasil, mas eles não trazem só o evangelho, eles trazem com o evangelho todas as culturas, todas, na verdade, que eles basicamente, nessa área que não podia ser muito diferente em termos de música, se tem a tradução de música de inglês e do alemão para o português.
porque em grande parte eram missionários ou aqueles que já tinham sido formados já na saia dos missionários, portanto o jeito de pensar, ainda que eles fossem fazer coisa brasileira a partir do Brasil, eles iam fazer com a cabeça de estrangeiro. As outras gerações, né, é que vão conseguindo descolar um pouco, conseguir uma certa autonomia em relação a esses pais missionários. Curiosamente, vejam só, pelo menos analisando um pouco da história, no final dos anos 60 surgem as primeiras composições brasileiras com ritmos brasileiros, um tipo de tonalidade, de melodia que tem mais a ver com a nossa cultura. Mas você sabe quem que é a grande protagonista disso? Essa senhora chamada Nora Byers, que era norte-americana. E ela justamente se dava conta, porque assim, veja só, era uma norte-americana que estava aqui no Brasil e falou assim, vocês têm que fazer música para vocês não têm que cantar as nossas músicas. E ela tanto se engajou na cultura brasileira que ela mudou o nome, ela adotou um pseudônimo aqui no Brasil, ela passou a ser chamada Luísa Cruz. É possível que vocês peguem os inários por aí e encontrem algum hino dessa Luísa Cruz. Vocês vão ver que tem estilo mais brasileiro, de ritmos e tudo mais. Então ela foi a grande promotora, ela idealizou o Inário Nova Canção, foi publicado em 1975, e disse que ela é autora de mais de 1000 hinos. Nos anos 60, também alguns líderes religiosos vão começar a compor mais preocupados com a brasilidade, porque imagina assim, década de 50, 60, a gente vai ter a influência do Richard Saul no Seminário Presbiteriano do Sul, a gente vai ter a Conferência do Nordeste, a gente vai ter toda uma efervescência de gente pensando a teologia brasileira, teologia latino-americana, são assim, os primórdios da teologia da libertação. Então vocês imaginam que era uma gente assim, preocupada com a cultura e resgatar a cultura brasileira, porque até então qual era a mentalidade? A cultura brasileira é demoníaca, samba, chorinho, essas coisas, isso é tudo coisa do capeta. Música sagrada é aquela que a gente faz com órgão, tudo que veio lá do exterior. As primeiras gerações que começam a questionar isso estão aí, no final dos anos 50 e início dos anos 60. Ele estava mencionando aqui o João Dias Araújo. João Dias Araújo compôs aquele poema que estou fazendo, se sou cristão, há tantos pobres sem mar, sem pão, há tantas vidas que vão sofrer, há tantos velhos a padecer, há criancinhas que milhões de olhos não sabem ler, assim, que trouxeram essa temática social, etc. Só que esse movimento, esse hino foi composto em 64, sintomaticamente, lá quando vem o golpe militar. Daí para frente, houve um expurgo muito grande da liderança brasileira. Então, gente como Rubem Alves, como o próprio João Dias Araújo, esse pessoal, alguns desapareceram, alguns foram presos, outros foram torturados, outros tiveram que sumir, se exilar fora do Brasil para sobreviver. E uma grande massa de gente que não era clérigo, mas que era liderança da juventude brasileira, que também foram simplesmente, tiveram que passar a viver na clandestinidade. Então a grande massa da liderança cristã desapareceu nessa época. Então houve um grande vácuo em termos de pregação, o púlpito, ou o esvaziamento do púlpito, o esvaziamento da música teológica ou litúrgica brasileira, ficou aquele buraco. O que aconteceu? Nessa mesma época, é a época em que começam a vir os grupos para-eclesiásticos norte-americanos, com dinheiro norte-americano. Então é aí que se instalam Jovens da Verdade, Palavra da Vida, Jovens com uma Missão, Vencedores por Cristo, todos no início com dinheiro dos Estados Unidos. Se o Longuinho tivesse Tudo do demônio. Se o Longuinho tivesse aí, era Tudo do demônio. Mas de fato, essas pessoas, o que acontece? Assim, eles tinham um tipo de teologia mais ingênua, ou para quem quiser acreditar que era ingênua, né? Mas de fato, assim, era uma teologia que não ameaçava a ditadura militar, as autoridades. Por isso que eles podiam ficar tranquilos. E eles vinham com dinheiro. Eles puderam gravar, promover acampamentos, encontros, congressos, reuniões, levar a música deles para as igrejas, porque eles tinham dinheiro, tinham recurso.
E aqueles que estavam fazendo música brasileira, coitados, não conseguiam nem. Uma época era muito caro gravar um CD. Ainda hoje gravar um CD de qualidade é caro. Mas hoje qualquer um pode ir lá no estúdiozinho, até com um celular, e grava alguma coisa. Né? Na época não tinha a menor chance disso, né? Era uma coisa muito dispendiosa. Então quem estava fazendo uma coisa mais nessa linha engajada, não teve mais chão. E esses grupos é que vieram. No começo houve grande resistência, quem é mais da geração mais antiga sabe a luta que foi para conseguir pôr um violão num culto na igreja, né? Pela juventude e tudo mais. Depois a grande briga para pôr a bateria. Né? Agora a briga não é tirar, como é que a gente faz para tirar um pouco desses instrumentos lá, né? Mas esse foi uma grande luta para conseguir isso. Sim. Mas esse grupo Vencedores por Cristo, eles foram um dos grupos que mais se destacou em relação aos salmos, né? Eles tinham discos que era Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, quer dizer... E foi literalmente para quer dizer, e também começaram a introduzir alguns ritmos, né? Exatamente. Mais nacionais. Porque sempre teve gente que em algum momento dava um estalo, né? Os Vencedores por Cristo, você pega os primeiros long plays deles, eram todos tradução. Um autor tal de Joseph Carmichael, uma coisa assim, era praticamente o autor de todas as músicas iniciais. Bonitas até e tal. Mas quando chega no 70 e não sei quanto, 74, quando é que eles lançam o De Vento em Popa, que foi um diferencial. Só que esse disco não fez sucesso, o pessoal não gostou. Porque tinha baião, tinha um sambinha, tinha não sei o que lá e tal. As pessoas, não, isso não. E eles se deram conta. Tinha gente dentro do grupo Vencedores que queria ir nessa linha, mas disse, não, isso aqui não tem futuro, voltaram para a linha gospel, né, que depois vai desembocar nesse... É a baladinha norte-americana, é isso que as pessoas querem, é isso que pega. Né? A música mesmo brasileira não tem muito espaço. Mas o que eu ia dizer aqui também é o seguinte, eu não sei assim, provar com dados concretos, mas é uma desconfiança que eu acho que tem uma grande possibilidade de ser verdade. Houve uma lacuna nesses anos 60, 70, por causa do expurgo de uma grande liderança. O reverendo João Dias Araújo tem um livro chamado Inquisição Sem Fogueiras, quem quiser ver, só da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele lista 40 pastores que foram expulsos da igreja nessa época da ditadura militar. Então você imagina o que é para uma igreja que era pequena já naquela época, perder 40 dos seus grandes líderes de uma vez, né? Então vocês têm uma ideia. A mesma coisa aconteceu na igreja metodista, aconteceu parecido na igreja batista. Então, isso foi comum naquela época. Essa lacuna tinha que ser preenchida de alguma forma. Em grande parte a lacuna era dos púlpitos, porque a geração anterior era de grandes pregadores. E de repente vem uma geração de púlpito fraco. E ao mesmo tempo tem essa música que está caminhando. Então eu tenho a impressão que a música ganhou cada vez mais força na igreja, em grande parte porque os púlpitos se enfraqueceram bastante. Então assim, alguém tinha que ocupar o espaço. Então a música fez a vez. Antes as pessoas iam, vou lá para ouvir o grande pregador. Não, agora eu vou lá para ouvir o grande coral, o grande conjunto, o grande grupo de música. Então, me parece que houve assim uma certa substituição. E daí a ascensão da música na igreja. A música vai ganhando cada vez mais espaço, a tal ponto que em algumas expressões religiosas muito contemporâneas, o culto ser basicamente cantar. O culto é a música. Não tem outros os artistas, no caso Luiz de Carvalho. Isso. Foi a grande estrela, né? Foi aquele cantor remunerado, com recursos e tudo. E a partir fazia show praticamente. Né? Então você tem aí, anos 70, 80, essa música que recebeu o nome na época de corinhos, não sei quem lembra dos corinhos, né? Que nos anos 90 vai receber um nome mais sofisticado um pouquinho, que daí vira gospel, mas que não tem nada a ver com o gospel norte-americano, ou tem alguma coisa, mas o gospel norte-americano era um estilo de música da cultura africana, de lá, né? que é até hoje uma coisa maravilhosa, etc. Também tem seus problemas, mentalidade milenarista, fundamentalista, etc. e tal, mas é uma cultura interessante. A que vem aqui para o Brasil já é mais esse estilo baladinha, né? que chega para cá e ganha o nome de gospel. Virou uma palavra como se fosse uma marca,
como é que chama isso? Marca de roupa, assim, né? Uma etiqueta, uma grife, virou uma grife, né? Então, tem aqui, ó, costumava-se dizer, grosso modo, que havia simultaneamente uma inologia alienada, é meio ofensivo, mas assim, uma teologia, uma inologia ad intra, voltada para dentro no sentido das igrejas e voltada para dentro do indivíduo, de um caráter muito individualista, de promoção do eu. E uma outra, chamada, apelidada de engajada, ou que era assim, voltada ad extra, para fora da igreja. Nos anos 80, vai ter uma grande produção de música de grupos de pessoas, como, vou mencionar aqui alguns nomes que não sei se são conhecidos aqui ou não. Jaci Marasquim, clérigo anglicano. Cimei Monteiro, de origem batista, professora da igreja metodista. Aí a gente vai ter Luísa Cruz, Décio Laurete, João Dias Araújo, Flávio Irala, Chico Israel, uma gama de pessoas que produz música nesses anos 80 com esse perfil mais engajado, que tratava dos problemas sociais, que queria transmitir uma mensagem, não só falar do amor de Deus, mas falar também da miséria, da transformação, da solidariedade. Esse foi um grande movimento que aconteceu. E esses dois movimentos iam mais ou menos paralelos, só que, claro, o movimento que desemboca no gospel tinha muito mais recurso, muito mais penetração e aceitação da massa do que esse outro grupo, porque a música mais brasileira, com esse caráter, essa teologia um pouco mais pesada e tudo, não tinha essa aceitação. As pessoas tinham dificuldade de assimilá-la, de recebê-la, de incorporá-la no seu culto. Né? Isso. Só um comentário pontual. Lá na Igreja de Confissão Luterana, o inário deles, que eu esqueci o nome agora, ele já incorpora esse movimento do Jaci Marasquim. O inário batista, né? Não, o inário da Igreja de Confissão Luterana. Né? Pega lá e já tem uma mescla, né, incorporando um pouco essa parte. A igreja, o inário, como é que chama o inário batista? Canto para o culto cristão. Inário para o culto cristão, ele tem alguns dos hinos da Mas a CIMEI. Igreja Batista não tem mais o uso do inário, né? Não? Não tem mais o uso Nossa. É assim, gente, 1% das igrejas batistas. Bem mais. 1%. Aqui no Rio, ele está com Sá, aqui do Rio. É só essas. Que é isso? Não, pô. Não, a Bianca conhece bem aí esse universo, essa música. Afirmar a nossa tradição. Tem Para a gente ir mais ou menos no fechamento, que ele chegou aqui nesse movimento dos anos 90, que vai ser... Hoje é o império da música gospel. A música gospel já está em certo declínio, hoje alguns já vêm em certo declínio. E ainda não está surgindo uma coisa só como substituta, mas já há muitos, se chamam de grupos emergentes, ou igrejas emergentes, que estão oferecendo